Amém. Obrigado, queridos. Vocês podem se assentar. Jesus perguntou aos discípulos e disse: vocês também querem ir? Mas os discípulos disseram: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Repita, por favor, diga: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu vou ler o texto agora de João, capítulo 6, versos 67, 68 e 69. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós já temos crido, e bem sabemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Até aí, obrigado. Queridos, quando eu estava lendo esse texto, e pensando nessa série de superação, de não desistir, de buscar a Deus em todas as circunstâncias, eu queria perguntar algumas coisas para você. Quando eu era criança, que eu ouvia falar de guerra, eu sempre pensava, se houvesse uma guerra no mundo, o que eu faria? E lá no sítio onde eu nasci e cresci, havia no meio do mato, havia uma gruta de pedra. E na minha mente de menino eu pensava, se o mundo passar por uma guerra, eu gostaria de me esconder dentro dessa gruta com a minha família e ficar aqui até passar a guerra. Como é que ia ser, eu não sei. Agora eu penso hoje, se acontecesse uma guerra hoje, para onde você iria? Aonde você iria se esconder? O que você iria fazer? Se você precisasse, se você soubesse que o mundo iria terminar amanhã, para onde você iria? A Itália teve um terremoto terrível semana passada. Se você soubesse que o Brasil fosse passar por um terremoto, para onde você iria? Que lugar? A gruta de pedra continua lá no sítio do meu pai, no Rio Grande do Sul. Está longe, não consigo correr até lá. Os discípulos estavam numa situação que Jesus disse: algumas pessoas estão andando numa direção, vocês querem ir com eles? A pergunta que eu faço é: para onde você está indo? Para onde você está indo? Enquanto você pensa, responda com alegria: eu estou indo para o céu. Para onde você está indo? Eu estou indo para o céu. Eu gostaria que você pudesse pensar nessa resposta. Porque às vezes nós vamos vivendo a nossa vida e parece que a gente não sabe para onde nós estamos indo. Eu, às vezes, fico pensando, eu vou precisar fazer uma viagem daqui, semana que vem, sem ser semana outra, segunda-feira. E é uma viagem que eu te confesso, eu não queria ir para nenhum lugar que não fosse o Brasil nesses dias. Porque aqui no Brasil, os possíveis terroristas estão presos, eram 10. Mas, ao redor do mundo, eles estão, me parece, soltos. E eu preciso ir para um lugar que
A Europa, Estados Unidos, Ásia e tantos lugares estão cheios de possíveis terroristas. E eu preciso ir para um lugar que corre esse risco. Eu fiquei pensando, falei para a senhora, eu não quero morrer cedo, deixar uma viúva bonita aí, não vou fazer isso, de jeito nenhum. E ela disse, você pode morrer que eu não vou casar. Eu falei, não acredito, não morro. Eu não quero morrer cedo. E diga, nem eu. Eu quero viver todos os dias que Deus preparou para mim. Na verdade, eu não gostaria de morrer, eu gostaria de ser arrebatado com Jesus. Diga, e eu também. Não, mas diga bem bonito. Eu gostaria de ser arrebatado com Jesus. Diga, e eu também. Eu também. Mas eu gosto de pensar nessa ideia, para onde nós estamos indo. Para onde a igreja está indo. Para onde, qual é o destino que é que nos espera. Quantos de vocês, de verdade, olham para o seu passado e agora você olha para o seu presente e você pode reconhecer que seu presente é melhor que o seu passado? Diga glória a Deus, glória a Deus. Nosso presente hoje é melhor do que o nosso passado. Agora, eu realmente acredito, e eu penso que muitos de vocês também, que o meu amanhã e o meu futuro será melhor do que o meu presente. Você pode falar aleluia? Eu realmente creio, que há muitas coisas boas que estão me esperando. Mesmo, Paulo diz assim, ainda que o homem exterior se corrompa, ou se canse, ou envelheça, o meu homem interior se renova dia a dia. Eu espero em Deus, se Jesus não vier logo, eu quero ficar um velhinho cheio do Espírito Santo e muito animado para Deus. Diga, eu também. Eu gostaria de continuar servindo a Deus até ficar bem velhinho. Mas não assim, todo quebrado. Eu penso que Deus haverá de dar a mim e a você um futuro abençoado. Dias muito bons para servirmos ao Senhor. Jesus estava nesses dias falando, pregando, e muitos milagres estavam acontecendo. Ele tinha, por exemplo, naquela semana, naquele tempo, ele tinha realizado o milagre dos pães, e as pessoas viram, e elas estavam animadas com os milagres de Jesus. Eu já vi algo que me chama a atenção. Você já viu pessoas numa situação extremamente difícil, ela vem para Deus, ela clama a Deus, e Deus lhe dá o milagre que ela precisa, como esse que nós vimos hoje, na vida do Moacir ou da Beatriz, um milagre. As pessoas recebem um milagre e depois elas abandonam a Deus. Quem já viu isso? Elas se esquecem de Deus. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Como alguém esperou tanto, pediu tanto, e quando Deus deu o milagre, aquela pessoa não quer mais andar com Deus. Foi isso que aconteceu nesse texto que eu li agora para vocês. As pessoas estavam recebendo milagres de Deus. Queridos, eu penso que nós vivemos no Brasil, talvez nos últimos anos, um tempo de maior milagre da parte de Deus no meio do seu povo. Mas tantas pessoas que experimentaram o milagre, elas se esqueceram de Deus. Elas abandonaram o reino de Deus. Elas não querem mais continuar comprometidas com Deus. É uma noite de apresentação de crianças e eu sempre gosto de lembrar isso. Quando Deus abençoa uma família com filhos, esses filhos não são para ser um impedimento para que você sirva a Deus. Deus não te daria um impedimento para a obra dele. Se Deus te abençoou com filhos,
Ele dará as condições de você continuar servindo a Deus. Se Deus fez um milagre na sua vida, este milagre é para abençoar a sua vida, mas não é para você deixar de servir a Deus, mas é para você continuar servindo mais ainda a Deus. Eu lembro muitos anos atrás, aqui, nem era aqui ainda, mas no meio de tanta, olá, tudo bem? No meio de tanta pobreza, orávamos para Deus abençoar as pessoas. E alguém me falou muitos anos atrás, mas eu achava que não era assim. Uma vez uma pessoa disse: pastor, não ore para Deus abençoar esse povo. Eu disse: por quê? Ele falou assim: olha, eu já vi esse filme. E muitas pessoas, quando elas são abençoadas, elas se esquecem de Deus. Na Coreia do Sul, 50 anos atrás, eles foram destruídos pela guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Sul ficou arrasada. Sabe o que o povo fez? Eles correram para as igrejas e começaram a buscar a Deus. Grandes igrejas de oração se levantaram na Coreia. Eles tiravam férias, eles não saíam para viajar. Eles iam para os acampamentos para orar e buscarem a Deus, para Deus mudar a história deles. Nós lemos nos livros na década de 80 de uma igreja, chamada a igreja do pastor David Young Cho, se tornou a maior igreja do mundo. Ela chegou a ter 1 milhão de membros, essa igreja. E lá no acampamento deles, o pastor David precisou colocar uma placa na entrada, dizendo assim: vocês estão proibidos de jejuar mais de 40 dias. Essa era a vida do povo. Você vai na Coreia hoje, as igrejas são formadas pelas pessoas mais ricas da Coreia. Eu conheci alguns prédios que você não tem ideia da beleza, da provisão. Uma pessoa deu para colocar o piso num prédio para 2.000 pessoas, uma oferta não muito grande, só para o piso, de $150 mil para o piso. É uma coisa impressionante. Presidente das grandes organizações da indústria automobilística e tantos outros setores, eles são membros das igrejas. Sabe o que aconteceu? O pastor precisou tirar a placa lá do acampamento. Por favor, não jejue mais de 40 dias, porque foram desaparecendo as pessoas do jejum, foram desaparecendo as pessoas da oração, eles foram perdendo o entusiasmo de buscar a Deus. E essa pessoa estava me dizendo: pastor, não ore para a prosperidade, porque quando a prosperidade vem, muita gente se esquece de servir a Deus. E eu lembro, mas eu continuei orando. Eu orei por uma família, e aquela era uma coisa muito simples. Aquela casa queria uma televisão colorida, muitos anos atrás. E eles compraram a televisão colorida. E eles eram muito fiéis. Estavam na igreja, na escola dominical que tinha, estavam à noite, estavam envolvidos. Porém, eu comecei a notar a falta. Quando vinha um, não vinha outro. Às vezes faltavam os dois. E um dia eu fui perguntar: o que está acontecendo com vocês? Pastor, sabe o que acontece? O senhor sabe onde a gente mora? O lugar que nós moramos é perigoso. Se a gente deixar a casa sozinha, eles podem roubar a televisão. Então a gente precisa ficar em casa. É uma história muito simples, de muitos anos atrás.
Mas foi o que aconteceu com essas pessoas, essa multidão que seguia Jesus. Eles estavam animados com os milagres, mas nesse dia especial, Jesus começa a pregar um sermão diferente. Eles tinham uma expectativa sobre Jesus. Eles tinham uma expectativa sobre o reino de Deus. Mas Jesus não lhe supriu a expectativa naquele dia. Eu converso com uma equipe de pastores, converso na minha casa. Sabe o que eu temo? Que a expectativa de muitos cristãos, ela não possa ser cumprida por igrejas sérias nesses dias. Algumas pessoas não verão suas expectativas atendidas. Eu li uma história que está na imprensa, estão algumas coisas muito ridículas que acontecem, da expectativa das pessoas em relação a Deus. As Olimpíadas terminaram no Brasil e um atleta muito famoso, não vou mencionar o nome porque eu acho que não é necessário, desses medalha de ouro, mas ele se engraçou com uma mulher brasileira e pediu que a levasse à Vila Olímpica. E ela passou uma noite com ele. E ela postou isso em algumas, nas redes, algumas mídias, para as amigas dela. E as amigas dela postaram para as amigas dela. E todo mundo ficou sabendo, pelo menos boa parte aí das redes. Então ela decidiu dar uma entrevista para a televisão e dar uma entrevista para algumas revistas. E aí numa das entrevistas ela diz, o repórter pergunta, mas a sua vida agora está exposta para todo mundo, não só no Brasil, mas o mundo todo está comentando. O que você espera de ganhar com isso? Ela disse, eu espero uma coisa, que Deus me ajude a ganhar dinheiro para comprar uma boa casa. A expectativa dela está em Deus. Que Deus ajude a comprar uma boa casa. Eu fiquei pensando, lendo sobre isso e pensando. Nós olhamos isso e falamos, meu Deus, como pode uma pessoa ter uma expectativa dessa em Deus? O que Deus tem a ver com isso? Eu penso quantas vezes nós temos expectativas erradas sobre Deus, sobre Jesus. E isso nos impede tantas vezes de continuar querendo andar com Ele. Esses discípulos e essa multidão, ela esperava que Jesus, eles estavam debaixo do jugo romano, eles eram escravos de Roma, e agora eles judeus, eles colocam, quando eles ouvem Jesus, eles colocam em Jesus a esperança que o cativeiro político vai terminar porque Jesus vai libertá-los do cativeiro político. Eles acreditam que Jesus veio para implantar um governo na terra que vai mudar a história deles. E essa é a razão que eles estão seguindo Jesus. Eles andam com Jesus porque Jesus vai melhorar o dia a dia deles. E Jesus está curando os enfermos. Jesus está multiplicando os pães. E eles estão vendo as suas necessidades naturais serem atendidas. Jesus foi num casamento, faltou vinho. Jesus transformou a água em vinho. E eles estão maravilhados com Jesus. Queridos, eu fico pensando, quantos de nós, quando as nossas orações para recebermos suprimento para esta terra são atendidas, nós estamos felizes com Jesus e com a igreja. Mas aquele dia, Jesus
fala com eles sobre alguma coisa que aparentemente não tem a ver com eles. Jesus, naquele dia, começa a falar da sua morte, começa a falar do preço que ele terá que pagar para que eles tenham vida eterna. Mas o assunto vida eterna não lhes interessa. Então eles dizem: Senhor, esse discurso é muito duro. E a Bíblia diz que eles começam a deixar de andar com Jesus. A eternidade não lhes interessava. Eu pergunto aí, a eternidade te interessa? Vou perguntar de novo, a eternidade te interessa? Se a eternidade te interessa, como me interessa, então nós vamos continuar andando com Jesus. Essa é a única razão que nos faz continuar andando com Ele. Porque vou te falar uma coisa. Às vezes, parece mais complicado servirmos a Deus do que não servirmos a Deus. Parece que as pessoas que não servem a Deus, a vida delas é melhor do que a nossa. Você vê gente feliz nas redes, você vê gente feliz nos shoppings, você vê gente feliz em todo lugar, e você está lá lutando para servir a Deus. Uma jovem na igreja, né, se mantendo no padrão de santidade, enquanto as jovens aproveitam a vida, você pergunta, vale a pena servir a Deus? Se pensar em eternidade, vale, mas se pensar apenas nessa vida, parece que não vale a pena. Você está se sacrificando para servir a Deus. Você está buscando o reino de Deus e parece que a vida é mais difícil para você do que é para aquele que não serve a Deus. Parece que quando você, né, decide andar com Deus, andar na companhia dos irmãos, não parece que às vezes é pior andar com os irmãos do que andar com as pessoas lá do trabalho? Não há mais decepção andando às vezes com os irmãos do que com as pessoas que você trabalha? Se você olhar apenas para esta vida, não valerá a pena servir a Deus. É necessário que os nossos olhos estejam colocados na eternidade. Queridos, nós vivemos dias que o ser humano está totalmente descontente e insatisfeito. Totalmente. Tem coisa, mas há um espírito de insatisfação. Nada. Quer ver uma coisa? É solteiro, solteira. Quer casar, está insatisfeito porque não casou. Hora de manhã, de tarde, de noite. Quero casar. Aí vai lá e casa. Casa. Passa meio ano. A reclamação continua, aumenta. Estou casado, não aguento esse casamento, esse marido, essa mulher. Nada está bom. Está muito gordo, é o meu caso, muito gordo. Agora você consegue fazer redução de estômago. Eu acho que fizeram quando eu era pequeno no berçário. Faz redução. Aí fica fininho. Eu não sei como é que é, mas eu acho que é assim. Aí fica fininho. Mas aí sobe a pelanca. Aí reclama das pelancas. Nada está bom. Maurício e Beatriz, Deus abençoe vocês. Oraram tanto por ter filho. Mas não reclame. Mas que tem vontade, não é verdade? Meu Deus, parece que quando não tinha era melhor que agora. Pensa. As pessoas estão insatisfeitas com tudo. Nada está bom. Há um espírito de insatisfação.
insatisfação consigo mesma, com a beleza ou com a feiura, insatisfeito. Parece que o outro tenha melhor do que o que a gente tem. Filhos insatisfeitos em casa. Há um espírito de insatisfação na vida das pessoas. Eu fiquei pensando, Deus, por que as pessoas são tão insatisfeitas? Sabe por quê? Porque o padrão de felicidade é muito alto. Nós estabelecemos um padrão muito, muito, muito alto. As coisas que nós queremos, elas são... Gente, esses dias eu lembrei. Quando eu cheguei em Curitiba, nós fomos num restaurante que serve frango. Também não vou falar o nome porque eles não estão pagando para eu fazer propaganda. Serve frango. Mas pensa num casalzinho feliz comendo frango. Que lugar. Senhor, eu te agradeço. Para mim era o melhor lugar que eu já tinha ido. Passaram uns anos, eu fui lá esses dias. Meu Deus, essa polenta parece que foi feita uma semana atrás. Gente, eu que não sou chato para comer. Esse frango. Não, nem vou falar o que eu falei. Não, também não fiz nada demais. Mas eu reclamei. Eu reclamei para mim porque eu estava sozinho. Mas eu falei, olha, essa cadeira, mesma cadeira de 20 anos atrás, coisa feia, não troco. Essa toalha. O garçom mesmo só aumentou a barriga. Por que garçom com barriga? Não devia ter. Pensa, eu falei, meu Deus. Eu devia estar tão grato por poder voltar lá algum tempo depois. Mas a gente vai mudando o padrão e a coisa fica. Tem mulher que não tem marido, reclama, não tem marido. E a outra, se eu pudesse te dava o meu, porque eu não aguento esse. É uma coisa. É uma coisa. Esses dias eu decidi me olhar no espelho com mais tempo. E eu lembrei como isso vai fazendo parte da vida. Muitos anos atrás, eu tinha muito, muito cabelo. E como eu reclamava do meu cabelo, porque era ruim. Pensa numa coisa ruim. Eu queria ser cabeludo, porque achava tão bonito, mas o meu não dava, porque cabeludo crescia para trás, o meu crescia para cima. E eu queria. Agora eu olhei esse dia que estava diminuindo e falei, aquele tempo que era bom. Vivemos sempre nessa coisa, lá atrás que era melhor, aquele tempo era melhor, né? Tanta gente não tinha sogra, reclamava, queria uma sogra. Agora tem a sogra, fala, meu Deus do céu, que benção. A gente reclama de tudo. Uma geração de pessoas insatisfeitas. Se a gente liga o ar-condicionado e fala, ai, que frio. Aí você desliga e fala, ai, que calor. Eu não sei o que Deus faz, como é que vai atender a gente. Agora, ontem, hoje fez sol. Quantas já? Ai, esse sol que arde. Amanhã faz frio. Ai, esse frio que queima. Eu não sei como faz. Porque há uma insatisfação no ser humano quando ele olha para as coisas ao seu redor. Por isso que, se nós não tivermos visão de eternidade, não teremos visão de gratidão. Na verdade, aquelas pessoas, eles queriam uma outra coisa além daquilo que Jesus estava oferecendo para eles. E Jesus, sem nenhuma preocupação, disse, vocês querem ir também? Aqui eu aprendo uma coisa muito interessante. O reino de Deus não é para pessoas que não recebem com boa vontade. A religião é uma imposição para muita gente, mas o reino de Deus é uma escolha.
Eu escolho seguir a Jesus. Você pode falar isso bem bonito? Eu gostaria que você entendesse isso. Que servir a Jesus deve ser resultado de uma escolha. Eu decido continuar servindo a Jesus. Adorar a Deus deve ser o resultado de uma escolha do meu e do seu coração. Não deve ser uma imposição. Mas é necessário escolhermos. Zacarias 4:6 diz: não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Você deve servir a Deus por uma escolha. Eu escolhi. Nesses dias, ser líder de célula, pensa num líder feliz. Eu escolhi. Não é a visão que me impõe isso, não são os pastores que me impõem isso, não é o desejo de ver a igreja crescer que me impõe isso. Eu escolhi ser líder de célula, porque eu amo a Deus e quero servir as pessoas. Quantos podem dizer com alegria, eu escolhi ser líder de célula? Eu sei que tem muitas pessoas, Osni chegou de lá, muitos homens escolheram servir a Deus lá no encontro. Agora, nos dias, vai ter encontro de mulheres, muitas mulheres vão servir. Diga assim, eu escolhi servir a Deus no encontro. Meu Deus, que tristeza é essa, Jesus, credo. Vamos lá de novo, só quem trabalha no encontro, quem já trabalhou. Eu escolhi servir a Deus no encontro. Isso é lindo demais. Tem tanta gente que serve nessa casa, na cantina, no acolhimento, no estacionamento. Quem já trabalhou num desses lugares, diga, eu escolhi servir a Deus nessa casa. Nós escolhemos. Jesus disse, vocês querem ir embora também? Eles falaram, não, Senhor, não quero. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Jesus, não há outro. O Senhor tem tudo o que eu preciso sobre a eternidade. Queridos, nesses dias de não desistir, eu quero tanto chamar a sua atenção para que você possa olhar para a eternidade. Tem tanta coisa que vai ser colocada no seu caminho para você desistir de servir a Deus. Por que servir a Deus? Para quê? Para quê? Olha, uma pergunta. Por que ir todo domingo na igreja? Por quê? Porque eu estou indo para a eternidade. É por isso que eu adoro a Deus todos os domingos. Você sabia que a reunião da igreja é um ensaio para o céu? Nós temos que ensaiar para aquele dia. A gente vai louvar, vai adorar. Falei para a senhora ontem, eu estava fazendo casamento e conversando com algumas pessoas lá. Eu falei para a senhora, mozinho, quando eu chegar no céu, mas eu vou falar com muita gente. Gente, pensa numa coisa boa que vai ser o céu. Eu estou me preparando para o céu. É por isso que eu adoro. É por isso que eu sigo a Jesus. Por isso que eu não desisto. E você também não vai desistir. Nós servimos a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, que o pessoal já está chegando. Então nós temos que... É só o começo dessa série, não desista. Não desista. Você, daqui a uma semana e meia, vai começar as Paralimpíadas. Você vai ver tanta gente, tão limitado, mas que eles decidiram por uma medalha de ouro, de prata e de bronze, não desistir. Nós temos prometido uma coroa na eternidade. Jesus vai nos dar. Não desista de buscar a Deus, de servir a Deus.